Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e toda a repercussão de uma derrota histórica e sem precedentes para o presidente Lula. O plenário do Senado rejeita a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe agora o momento exato final da votação, 42 não e 34 sim, a proclamação do resultado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Acompanhe. Votaram sim 34 senadores e senadoras. Votaram não 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à presidência da República. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Antes, a Comissão de Constituição e Justiça tinha aprovado o nome do advogado-geral da União em um placar apertado depois de 8 horas de sabatina. Direto para Brasília, repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações já com o convidado, o senador Jorge Seifi. Tudo bem, Bruno? Boa noite, bem-vindo. Oi, Tiago, tudo bem? Sim, ótima noite a você, a quem já estava nos acompanhando nessa cobertura histórica aqui na Jovem Pan, no Congresso Nacional. Aqui ao fundo está a equipe se organizando para a fala, então, do ainda advogado-geral da União, Jorge Messias. A qualquer momento ele pode falar, mas enquanto isso, a gente recebe aqui o senador Jorge Seifi, da oposição, do Bloco Vanguarda, que já haviam informado que havia fechado uma questão contra, que é quando todos os parlamentares votam contra essa indicação. O que faltou em Jorge Messias e no governo para não conseguir esse êxito na indicação, senador? Olha, nós da oposição tínhamos 30 votos. Historicamente, temos 30 votos dentro do plenário do Senado. Mas o Centrão, graças a Deus, se juntou a nós e fizemos uma vitória histórica. Lembre-se que há 134 anos um ministro do Supremo não era rejeitado. Desde Floriano Peixoto, o último rejeitado foi Barata Ribeiro, em 1800 e bolinha. Mas foi uma vitória acima de tudo, Bruno, e o pessoal da Jovem Pan que nos prestigia. Foi uma vitória do Brasil, da democracia. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma corte já demasiadamente politizada. Já tem Zanin, que é advogado de Lula, já tem Toffoli, que foi advogado de Lula, já tem Dino, que é militante histórico da esquerda, já temos o Fachin, que desde o tempo da universidade, quando ele era reitor, já pedia voto para Lula, para Dilma, então, e fora outros. Então nós não queremos mais politização dentro da Corte Suprema. Foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória inclusive da esquerda, da direita e do centro, foi uma vitória de todos os brasileiros em deixar uma corte menos politizada. E outra coisa, o que eu defendi hoje na CCJ, essa vaga era ilegítima. O Barroso, que já estava por se aposentar, saiu antes para dar 29 anos, né, que seria o tempo de Jorge Messias do Supremo, para um outro esquerdista. Lembram? Eu pedi impeachment de Barroso quando ele falou que vencemos o bolsonarismo. Então, uma vitória da democracia, uma vitória da oposição no Senado, uma vitória dessa casa que há muito tempo a população vem cobrando. Vocês não fazem nada, vocês são carimbadores do governo federal. Então, hoje foi uma grande resposta. Eu tenho certeza que amanhã Lula vai ter outra grande derrota, porque é um governo de anistiados, que roubaram, que explodiram bomba, que sequestraram embaixador, que fizeram guerrilha urbana, que fizeram guerrilha rural, que roubaram banco, foi todo mundo anistiado, ganhou inclusive bolsa, exílio, sei lá o quê, e hoje lutam contra um golpe que não houve, um golpe que arma. O golpe armado foi com o batom da Débora. Um golpe de Constituição, de Bíblia e de bandeira do Brasil. Uma farsa, a maior farsa, a maior vergonha para esse Brasil foi o tal do golpe de 8 de janeiro. Hoje também foi uma resposta e amanhã será outra. Aprovaremos a dosimetria. Queríamos anistia, não tínhamos voto naquele momento, o relator também, infelizmente, se dobrou aos caprichos do Supremo Tribunal Federal, mas é um grande passo, porque aqueles que estão presos já cumpriram pena, 1/6 da pena só, já vão para as suas casas. Quem está em casa, em domiciliar, vai poder voltar a trabalhar, cuidar dos seus filhos, buscar seus filhos na escola. Então, hoje foi uma grande vitória do Brasil e amanhã será outra grande vitória do Brasil. O senhor comentava aqui sobre reconhecer que a oposição não teria votos suficiente para a derrubada dessa indicação. E o Centrão articulou. O Centrão não age sozinho. Existe um líder que comanda esse centro aqui no Congresso. Alcolumbre foi um
nome importante para esta derrubada do governo, senador? Nós teríamos 30 votos, como sempre tivemos, 30 votos da oposição. Com certeza o que nós ouvimos nos bastidores é que o presidente Davi Alcolumbre estava contra a indicação de Jorge Messias. E eu cravei mais cedo para alguns jornalistas, nós temos 30 votos. Se realmente o Centrão nos adicionar 12, 13, 14 votos, nós conseguiríamos derrubar. E olha, foram 42 votos, mas 3 abstenções, porque Eduardo Gomes não votou, ou seja, quem não votou, votou contra o Messias. O astronauta Marcos Pontes não votou e o Uder Moraes não votou. Então, mais 3 votos. Foram, no total, 45 votos contra. Isso é histórico na história do Brasil. Histórico na República e uma grande resposta ao desgoverno. Uma grande resposta ao Supremo, que está escalando, que está envolvido com ilicitudes, com vergonheira. Hoje, de 50% a 70% dos brasileiros não respeitam e, na verdade, não confiam, melhor dizendo, nas decisões do Supremo Tribunal Federal por essas e outras. Então, hoje o Senado, ele se levanta, estava de joelho. Hoje o Senado se levanta e mostra, inclusive, que no ano que vem, nova legislatura, teremos condições de abrir investigações contra ilícitos de ministros e, com certeza, com uma votação como hoje, até empichar algum deles. Obrigado, senador. Obrigado a vocês, um forte abraço, vitória para o Brasil, um abraço, minha Santa Catarina. A gente continua acompanhando, só queria ressaltar um pouquinho aqui dos últimos minutos antes da votação, viu, Tiago? O senador Jacques Wagner tentou conversar por cerca de 1 minuto e meio aproximadamente com o senador Flávio Bolsonaro para tentar articular ali na reta final da votação, e quando veio o resultado, os parlamentares mesmo da oposição dentro do plenário ficaram um pouco sem entender se o resultado estava invertido ou se era verdade o resultado favorável para a oposição. Antes disso, qual era a reclamação de alguns senadores? A gente comentou aqui nas últimas horas de que houve uma liberação de verbas, de emendas, das famosas RP6, que são emendas voltadas para a saúde, emendas impositivas. O que eu ouvi de alguns senadores foi que eles estavam com receio de articularem ou aceitarem esse compromisso com o governo, de votarem a favor, já que na indicação de Flávio Dino, o empenho também foi feito dessas emendas, mas o valor não havia feito o repasse, não havia chegado. E aí estava com receio de fazer o compromisso e o repasse não vir dessas emendas que são importantes para a área da saúde. Resultado, no fim da noite, foi a indicação de Jorge Messias rejeitada. A gente segue então aqui ao vivo nessa abertura do Jornal Jovem Pan com a expectativa de uma declaração do advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, que ainda está aqui nos corredores do Congresso Nacional. Viu, Tiago? Bruno, você volta daqui a pouquinho, continua se movimentando, a qualquer momento coloque alguém no ar aqui com a gente, um parlamentar que esteja passando por aí. Agora eu vou chamar o André Anelli de Brasília, que acompanhou toda a sessão, desde o início da sabatina na CCJ, aprovação e agora essa derrota no plenário do Senado. E o Bruno fala, né, que houve, num momento, uma avaliação que foi feita assim que o senador Davi Alcolumbre fez o anúncio, porque foram 42 votos contrários. E para que o nome fosse aprovado, 41 votos favoráveis. De qualquer forma, o governo teve essa derrota no Congresso Nacional. Nós, claro, tentamos até agora falar com os parlamentares que são governistas, mas por enquanto não estão atendendo, não estão respondendo, e só, claro, os parlamentares da oposição nesse momento dando entrevista. Deixa eu chamar a Dora Kramer, daqui a pouco o Vilela e a Denise. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Há uma razão para essa derrota ou inúmeras razões? O processo lá atrás começou errado e o governo vai ter que juntar os cacos políticos disso, não é, Dora? Muito tempo, muita coisa a gente tem ainda para falar e vamos falar durante todo o Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos, os colegas, ao Vilela, a Denise. Olha só, que derrota, né? É a maior. Eu tinha visto uma outra derrota do governo Lula lá em 2007, quando o Lula, no auge da popularidade, não conseguiu renovar a CPMF, né? O tal do imposto do cheque. Mas isso é nada comparado ao tamanho, ao significado dessa derrota, que não tem uma razão só. A menor das razões é o Jorge Messias, porque realmente, quando na sabatina
os senadores acentuaram que não era nada pessoal contra ele, é verdade. Agora, juntou o desgaste do governo, a avaliação errada, totalmente equivocada sobre o poder do Davi Alcolumbre, a história de ficar distribuindo emendas, não levaram em conta o clima de hostilidade que há em relação ao Supremo Tribunal Federal. As últimas movimentações do ministro Gilmar Mendes também contribuíram, claro, porque isso vai criando um clima de animosidade que explodiu dessa forma surpreendente, porque uma coisa é verdade, ninguém podia imaginar, a derrota era algo que estava assim, estava no ambiente, estava no ar, mas ninguém acreditava que pudesse ser possível. A expectativa era de uma vitória apertada. O presidente Lula confiou na tradição, enfim, foi tudo a articulação política não funcionou porque o tamanho da derrota é impressionante, porque, como diz o senador Jorge Seife, a oposição não tem 42 votos. Se tivesse 42 votos, tinha feito o Rogério Marinho presidente do Senado, tá certo? Não tem 30, 32 votos. Isso aí foi uma vitória, um resultado, melhor dizendo, construído pelo conjunto do Senado, e isso é um recado para o Supremo Tribunal Federal. Tiago, o que tem de coisa para a gente analisar hoje se chama isso de camadas, né? Uma coisa meio bobinha, na verdade, são os vários aspectos desse fato. Esse sim pode ser chamado de histórico, né? Porque é com muita facilidade que se usa esse termo. Se tudo é histórico, nada é histórico, mas esse é histórico, porque é da história do Brasil, desde o século XIX, é a primeira vez que acontece algo parecido. Bom, daqui a pouquinho o André Anelli, a gente tem que fazer um intervalo para as nossas praças, daqui a pouco também a Denise Campos de Toledo. Para outras informações, acesse jovempan.com.br. Bom, Vila, em um minutinho, já que estamos nesse intervalo, as suas primeiras impressões, já a gente vai voltar com o André Anelli de Brasília. Boa noite para você. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, realmente uma derrota maiúscula por parte do governo, uma derrota histórica. Há mais de 130 anos não víamos um indicado ao Supremo Tribunal Federal ser derrotado, uma votação que não foi apertada, não. Foi uma derrota realmente maiúscula e que, como foi muito bem colocado pela Dora, acaba representando um conjunto de falhas, um conjunto de erro. É um copo que transbordou, mas por conta de gotas e gotas que foram caindo ao longo dos 3 anos. Não é de agora. E o governo agora ele paga o preço por uma série de equívocos e falhas que foram realizados. Bom, e a Jovem Pan vai continuar falando nessas próximas horas sobre a derrota do governo e, claro, com esse placar, a derrota do governo depois da rejeição no plenário do Senado.